Boa noite. Boa noite. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, diz que não quer guerra e anuncia a retirada parcial das tropas na fronteira com a Ucrânia. O americano Joe Biden diz que a movimentação precisa ser verificada e que soldados russos ainda são uma ameaça. A justiça militar condena à prisão o sargento que levou cocaína para a Espanha num avião da FAB. O TSE assina acordo com redes sociais para combater fake news nas eleições de outubro. O governo anuncia que o aplicativo da carteira digital de trânsito vai permitir a compra e a venda de veículos usados entre pessoas físicas sem burocracia. Um temporal provoca inundação, enxurrada e queda de barreiras na cidade de Petrópolis, na região serrana do estado do Rio. E morre aos 81 anos Arnaldo Jabor, o cronista que usou o cinema e a televisão para fazer milhões de brasileiros refletirem sobre o país. O Jornal Nacional está começando. O presidente russo Vladimir Putin anunciou hoje a retirada de parte dos soldados que estavam perto da fronteira com a Ucrânia e afirmou que não quer uma guerra na Europa. A reportagem é do enviado especial a Moscou, Nilson Clava. O Ministério de Defesa da Rússia divulgou hoje essas imagens que seriam das forças do país saindo de regiões próximas à fronteira com a Ucrânia e voltando às bases. O governo informou que terminou os treinamentos nas regiões Sul e Oeste e que os exercícios militares continuam em outras regiões e em Belarus, onde devem durar mais 5 dias. O ministro de Relações Exteriores russo, Sergei Lavrov, disse que tudo correu como estava planejado há muito tempo. E acusou o Ocidente de histeria e de fazer terrorismo de informações. Hoje, o presidente Vladimir Putin recebeu o primeiro-ministro da Alemanha, Olaf Scholz. Os dois tinham muito a conversar sobre o fornecimento de gás da Rússia para a Europa. Scholz disse que uma guerra no continente é impensável e que a geração dele tem responsabilidade de evitá-la. O primeiro-ministro alemão afirmou que a retirada das tropas russas é um bom sinal. Sobre a preocupação russa com a expansão da OTAN, Scholz respondeu que o assunto nem está mais em discussão na Aliança Militar Ocidental e que provavelmente não voltará a ser discutido enquanto ele e Putin estiverem nos cargos. O alemão brincou ao dizer que não sabia quanto tempo Putin ainda pretendia ocupar a presidência. Mais sério, o presidente russo voltou a afirmar que as respostas dos Estados Unidos e da OTAN às demandas por segurança da Rússia não foram satisfatórias. Putin quer que a questão seja resolvida já. Se nós queremos guerra, claro que não. O presidente russo disse que vai continuar agindo de acordo com o planejado e que o plano é feito de acordo com a situação. E reforçou que vai se empenhar para chegar a um acordo por meios diplomáticos. Apesar disso, o parlamento russo, liderado pelo partido de Putin, aprovou um pedido de reconhecimento da independência de 2 repúblicas separatistas na Ucrânia, tema que acirra a tensão entre os países. O presidente russo disse que os problemas da região devem ser resolvidos respeitando um acordo feito em 2015, que previa que Donetsk e Luhansk continuariam a fazer parte do território ucraniano, mas teriam certa autonomia. A Rússia já concedeu cidadania a mais de 700 mil pessoas nas 2 regiões. E hoje, o embaixador do país na União Europeia disse que se algum cidadão russo for morto, o Kremlin terá que intervir. Putin comparou o conflito na região a um genocídio e pediu ajuda ao primeiro-ministro alemão para convencer o governo ucraniano a buscar uma solução. Mais tarde, Scholz declarou que considera um erro o uso da palavra genocídio nesse caso. Depois da visita de Scholz, Putin receberá amanhã no Kremlin o presidente Jair Bolsonaro. Ao contrário do primeiro-ministro alemão, o presidente brasileiro pretende evitar a pauta da crise na Ucrânia. Se for perguntado, deve seguir o discurso do Brasil no Conselho de Segurança da ONU por uma saída diplomática. Bolsonaro desembarcou hoje aqui em Moscou com o objetivo de focar na relação bilateral com a Rússia e nas questões comerciais. O governo brasileiro, por exemplo, depende da Rússia. Uai, seu app de vídeos curtos.